Olá, namastê. Boa tarde para você aí no Brasil, boa noite aqui na Europa. Hoje eu tô muito feliz e muito empolgada de fazer essa live. Eu tô fazendo todas essas lives muito feliz de estar compartilhando é, esse conhecimento com todas as pessoas que vêm trazendo conhecimento, compartilhando a sua história de vida, compartilhando a sua própria caminhada dentro da jornada do autoconhecimento, que a gente sabe que não é uma jornada fácil, já discutimos sobre isso. Então, está sendo um momento muito interessante, eu estou aprendendo muito, estou descobrindo muito, e estou conhecendo pessoas maravilhosas. E nessa jornada do yoga, eu conheci o Júlio, que a gente se conhece pelo Instagram, a gente nunca se viu pessoalmente, mas assim, tanto que a gente se conhece pelo Instagram, quanto que a gente se conhece, eu sinto energeticamente, a gente, por estar também seguindo a mesma prática e seguindo a mesma linhagem. E eu venho me sensibilizando muito com o que ele escreve, falando sobre a condição de ser negro, também de ser homossexual, e como o yoga transformou isso, está transformando, como que vem sendo essa vivência dele no yoga. E também eu vou trazer aqui, como várias outras questões em relação ao movimento negro, ao racismo de base que existe, e todas essas outras coisas que influenciam. Oi, amiga, tudo bem? E o Marcos já está aqui. Duda, boa tarde. Então, fiquem à vontade aí também para fazer perguntas. Eu sinto que vai ser uma conversa bem interessante. Eu estou bem feliz e empolgada e muito honrada também de receber o Júlio aqui. Então, vamos lá. Olá, boa Olá, tudo bom, tarde. Ju? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, melhor agora. Boa tarde. Ah, muito honrada e gratidão aí por dedicar o seu tempo, a sua presença aí e também a sua energia, né, para compartilhar com a gente. Imagina, eu que estou feliz, obrigado pelo convite e por esse espaço para a gente discutir essas questões que são tão relevantes, né, para a nossa evolução como pessoa. Muito bom estar aqui. Eu te Sim. acompanho faz maior tempão. Quando eu comecei a praticar Ashtanga, eu querendo aprender, ai meu Deus, as fundamentais, ia lá no teu canal no YouTube. Ai, ela explica tão bonitinho, aí eu ia lá. É muito legal. E hoje a gente está aqui falando, isso é maravilhoso, né? É muito importante a gente estar sempre nessa troca e eu me inspirei muito, assim, eu venho me inspirando muito desde que eu te conheci, que você, tipo, escreveu para mim e eu vi que você tá aí. E vem me inspirando muito vendo a sua prática e também como você fala sobre a prática de um jeito lindo, poético, assim, e verdadeiro, né? E o que me chamou mais para querer conversar com você é que eu tô fazendo essas lives para falar sobre autoconhecimento. Uhum. E eu quero trazer esse lado que é muito. Eu sinto que eu vim conversando, todas as pessoas com quem eu conversei agora são brancas, e que com esse estudo e tudo isso que aconteceu agora, ultimamente no mundo, que já vem acontecendo desde sempre, né? Mas foi uma explosão para a gente tomar aquele tapa na cara e acordar. Uhum. E que eu venho estudando e pesquisando e vendo que existe uma coisa muito de base, que é muito histórica, que é super histórica, na verdade, social, que tem a ver com questões políticas, econômicas, e que a gente tem que falar sobre isso também dentro da discussão sobre o yoga, sobre a discussão sobre o autoconhecimento, porque É verdade. tá tudo conectado, né? Sim, tudo conectado. Eu poderia trazer, eu separei três dados que nem são tão atuais, mas eu acho que nos fala muito ao coração pensar neles agora. Por exemplo, o Grupo Gay da Bahia, em 2018, eles trazem os dados de que a cada 23 horas uma pessoa LGBT é assassinada ou se suicida no Brasil. Isso é um dado alarmante. Isso de 2018, né? Eu não tive tempo de olhar dados mais atuais, mas isso me fere a alma, porque é uma dor coletiva de uma comunidade da qual eu faço parte e, e dentro desse limite de 23 horas, eu posso ser a pessoa das 23 horas. Nada me impede de que eu não seja uma dessas pessoas a serem assassinadas, né?
O Atlas da Violência, também dados de 2018, mostram que se a gente pegar assim, um número de 100 pessoas que são assassinadas no Brasil, olha que número assustador. 71,5 são pessoas pretas, né? Quer dizer, de um universo de 100% de assassinatos, muito 70%. mais da metade são pessoas pretas, né? E se a gente for pensar também na questão cis, isso também afeta muito, porque de 11 pessoas trans, ou melhor, desculpe, 11 pessoas trans são agredidas por dia. Isso é um dado de 2017. Então, são dados que mostram, que chocam a gente, né? A gente tende a querer se chocar quando um avião cai e 200 pessoas morrem ao mesmo tempo, né? Mas no caso, assim, mais de 50 mil morreram na pandemia só aqui no Brasil. Eu não sei aí na França, você ainda não chegou no Brasil, não sei os dados aí da França, mas aqui no Brasil, nós estamos com mais de 50 mil mortes. E não há dados, mas eu sei que a população vulnerável engorda essas estatísticas, né? Uhum. E há todo um cuidado para maquiar esses dados. Então, esses números e esses dados, eles mostram muito o quanto nós engessamos esse corpo coletivo preto, esse corpo coletivo LGBT, e entra até as mulheres também, porque os dados de assassinato às mulheres também são alarmantes e assustadores, né? Nós somos, dentro dessa bolinha azul, dentro do planeta, o país que mais mata todos os dias mulheres, pessoas pretas e pessoas da comunidade LGBT. Então, em 2014, o Tales escreveu um texto muito bacana, o Tales Nunes, eu até citei no meu livro, que ele é um texto que me chamou muita atenção, chamado Yoga e Ativismo Social. E ele me incomodou muito, no bom sentido, porque ele diz assim, na condição de yogi, diante de tudo que acontece aí no mundo, qual é o meu papel? Uhum. Qual é o meu papel? Na hora que eu tenho esse contato com esse código tão bonito, né, que o Patanjali sistematizou para todo mundo aí, né, os niyamas, como eu me relaciono com os outros, né, os niyamas, como eu me relaciono comigo mesmo. Então, eu estou dando espaço para o outro ser quem ele é, porque se ele não for quem ele é, o Dharma dele não se manifesta. Ele é preto, ele é gay, ele é uma pessoa trans. Então, se eu negar, se eu quiser embranquecer essa pessoa, ou se eu quiser heteronormatizar a vida dessa pessoa, eu estou negando a ela o direito de ela viver o sati, a verdade dela, né? Então, como yogi, no mínimo, para incomodar. Eu não separo de modo nenhum posicionamento político daquele corpo preto que eu tenho em cima do meu tapetinho. Para mim é a mesma coisa, sabe? É a mesma coisa. Então, antes de a gente pensar em racismo, a gente tem que entender primeiro duas questões que são importantes. Uma é o que é preconceito? Outra é o que é discriminação? Porque o racismo ele vai além disso. O preconceito ele é uma atitude mais mental, mais só para mim mesmo. Eu olho assim, eu não gosto muito. Aqui no meu prédio, eu já tive casos de eu estando na piscina do meu prédio, determinados vizinhos não entrarem porque eu estava na água. Eu estava na academia do meu prédio, aí algumas pessoas também não entraram, e teve casos de verbalizarem. Eu não vou malhar com pessoas negras do meu lado. E a pessoa saiu. Então, cada vez mais, isso se manifesta de forma muito forte, né? Então, na hora em que eu só
faço esse julgamento e fico para mim mesmo, ou ali falando baixinho, naqueles olhares maldosos que a gente, que é treinado na dor diariamente, eu sou um homem que vou fazer 46 anos, então há 46 anos eu sei as sutilezas desses olhares, eu sei o que eles querem dizer, a força sígnica dessas ações. Elas significam muito, né? Significam exclusão, rejeição, tá tudo lá. Então, o preconceito é essa coisa mais velada. Agora, a coisa fica grave, vai ficando grave, quando o preconceito se transforma em discriminação. Porque a discriminação, ela é o preconceito em ação. É a ação manifestada. Então, essa ação, ela pode aparecer de forma de exclusão, difamação, de violência, de assassinatos até, né? Chega esse nível muito forte, né? Aí o racismo entra onde? O olhar do outro que não entrou na piscina, onde eu estava, era racismo? Pode ser que não, pode ser que sim. É um preconceito. Mas na hora que ele diz, eu não vou entrar porque você está aí dentro, é uma discriminação? É, porque é uma ação concreta. Afeta a mim, me envergonha, me humilha diante de outras pessoas que estão ali naquele espaço. Mas é racismo? Aí vem uma questão importante. Está na estrutura da sociedade. Nós só vamos considerar racismo quando a coisa está tão estrutural que tem o apoio legal do governo, tem o apoio legal das instituições. Então, nós vamos ter aí uma institucionalização do preconceito e do racismo, ou melhor, e da discriminação, e isso vai gerar o racismo. Porque o racismo tem apoio institucional, né? As instituições, elas são apoiadas a fechar as portas para os negros. Outro dia, aqui numa live com a Larissa, uma amiga muito querida do Ashtanga Yoga Geri, eu falei sobre isso. Eu disse assim que nós temos casos muito concretos que acontecem com todos nós, pessoas pretas. No meu caso, eu morava num bairro aqui no Montese, e eu ia passando pela rua e bem na hora uma senhora gritou, pega ladrão, pega ladrão. E antes que eu me desse conta, porque tudo é muito rápido, essas coisas você não dá tempo você assistir de camarote e raciocinar o que está vendo, eu já estava no chão, os policiais já me imobilizaram lá embaixo no chão, e eu tentando dizer para eles que eu não estava nem entendendo, e eu escutei apenas um cala-boca vagabundo. Depois que eles me imobilizaram no chão, as minhas compras caídas, trouxeram a senhora. É esse aqui? Aí ela olhou e disse, não, não é ele não. Quem roubou minha bolsa foi um rapaz branco. Aí, quanto que eu posso dizer que isso é um racismo estrutural? Porque os policiais me soltaram e em nenhum momento eles disseram assim, me desculpe. Só disseram assim, a gente está fazendo o nosso trabalho. Então, veja, está na estrutura da sociedade ser comum achar que uma pessoa preta ela é candidata a ser o ladrão do momento, da situação. Está na estrutura da sociedade naturalizada já que as pessoas pretas inspiram medo. As pessoas têm medo da gente, né? Já passei por isso em shoppings, já passei por isso na própria universidade onde eu trabalho como professor, já passei por isso a vida inteira. Então, aí quando eu entrei nesse processo de autoconhecimento, mais ou menos assim em 2014, isso foi chegando para mim, eu não tinha noção dessas coisas. Eu não tinha noção. Eu sabia que existia uma dor enorme, violenta dentro de mim. Eu não sabia de onde que essa dor vinha exatamente. Eu olhava para os lados, eu tinha só amigos brancos. Na minha turminha de escola, eu era o único menino preto. Na turma do ensino médio, quando eu me formei, eu era o único garoto preto. Quando eu me formei na universidade,
eu era o único preto. Na turma de mestrado só tinha eu preto. Mas No deixa eu te fazer uma doutorado, pergunta agora que veio na minha cabeça. Você mora em Fortaleza, né? sim, sim. A maioria das pessoas em Fortaleza é branca ou negra? A maioria Olha, da população da cidade. eu não sei te dizer em dados estatísticos, eu vejo tudo muito misturadinho aqui, mas eu percebo que os melhores lugares sociais são ocupados pelas pessoas brancas, né? Assim, os melhores cargos. E aí vem a história da meritocracia, né? Ah, estudou, não é bem assim, não é bem assim, né? Então, esses casos, eles vão gerando na gente uma dor da qual de uma comunidade da qual a gente é membro. Eu ainda não tinha percebido, acordado para isso, né? Então, eu comecei na comunidade espírita, fui estudando muitas coisas, fui entendendo muitas coisas. Depois estudei muito sobre budismo, né? E fui me aprofundando cada vez mais nessas questões. E eu sentia um mal-estar muito grande. E eu dizia, meu Deus, o que é terapia, é, grupos de masculino sagrado? Eu estava tentando. Então, em 2015 e 2017, eu participei de um projeto de extensão na UFC, como aluno, não como professor, que era yoga na FACED. E aí o yoga deu um boom assim, na minha vida, uma mudança radical na minha vida, porque eu tinha experimentado uma fase de depressão muito forte. E assim, o yoga é uma mão que foi lá no fundo de mim e me alcançou, foi me trazendo para perto de si, de um jeito muito carinhoso, né? E quando chegou, eu acho que esse corpo ficou rígido, né? Quem me toca? Que é isso? O que é isso, né? Então, essa mão veio. Eu vou mostrar, eu vou dar um exemplo assim. Sabe aqueles cachorrinhos de rua que as pessoas resgatam? Que ele Uhum. tá todo ferido, todo destruído. Quem está resgatando vai dar amor, vai cuidar dele, vai curar, mas ele avança, ele quer morder, ele quer latir. Eu era aquele cachorrinho ali, completamente beligerante, completamente sem paz, mas querendo muito o autoconhecimento, né? E aí o yoga me salvou disso tudo e eu passei a modificar muitas coisas na minha vida. Então, mas foi somente a partir de 25 de maio do ano passado, né, que eu conheci o Ashtanga. Então, eu fazia Hatha Yoga, e aí eu conheci o Ashtanga, assim, porque eu seguia o meu atual professor na rede social dele, né, que é o professor Lucas, seguia a página da escola. A minha professora de Hatha era aluna dele, e ela sempre me incentivou muito. E aí eu decidi fazer um curso de iniciação ao método. Menina, foi aí que o bicho pegou, porque a prática ela passou a ser diária comigo, todo dia, todo dia, todo dia. E eu via um corpo duro, um corpo tenso, um corpo que não atendia. O meu cérebro entendia todo o ajuste como deveria ser, mas não ia. Uhum. Claro que isso leva um tempo, né? Você vai ganhando espaços no seu corpo, mas eu tive que fazer um acordo amoroso de ahimsa com o meu corpo para ele confiar em mim. E aí ele foi me contando, ele foi me dizendo por que, que ele era tão duro, por que, que a mão não chegava no pé, por que, que certas posturas não aconteciam. Aí ele disse, você lembra que você mora aí, aqui dentro desse corpo? Você lembra o que os policiais fizeram com você? Você lembra o que todas as crianças diziam todos os dias na escola quando você era criança? Você lembra que as pessoas diziam, anda como homem, senta direito, não gesticula? Você lembra que você não podia correr no shopping, na praia, porque os policiais podiam querer te prender? Você lembra disso tudo? Porque eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido. Então foi na prática do Ashtanga que eu via, né, aquelas pessoas, nossa, aquela performance linda, eu nunca vou chegar aí, né? Então, cada pequenina conquista
que eu vou celebrando, que eu vou chegando a saborear, né, com a minha prática do Ashtanga, que já fez um ano agora, no dia 25 de maio deste ano, eu celebro muito, porque eu sei que é o corpo confiando em mim. Eu sei que ele está confiando, né? Agora, no dia 15, pela primeira vez, eu fechei o Marichasana C. Eu Foi uma vi. festa. Porque eu sei que fechar o Marichasana C não é só fechar o Marichasana C. Fechar o Marichasana C é romper com a dor de mais de 40 anos de um corpo preto, LGBT, engessado. Negaram a esse corpo o direito de ele ser quem é. E esse corpo ficou com medo do mundo. Né? Ficou com medo de ser quem ele é. Então, fechar o Marichasana C, ou então pegar no punho já no Marichasana A e B, porque eu só pegava assim, já é uma conquista enorme, assim, que eu fico, meu Deus, né? Como que eu consegui chegar até aí? Cuidar mais do corpo, deixá-lo mais leve, deixar para trás uma alimentação mais beligerante, mais violenta, abraçar o veganismo com muita propriedade para além da alimentação, mas, né, o perfume, o shampoo, a blusa, o que é que eu vou botar no meu corpo? Matou um animal? Não quero. Não matou? Então venha que eu quero, né? Essas coisas foram acalmando, acalmando aquele preto revoltado, com ódio desse mundo que fez tanto mal para ele, né? Então agora eu estou acolhendo esse menino, esse menininho preto, corajoso, que foi a vida toda, e entendendo ele, as dores dele, né? E deixando que ele suba no tapetinho comigo e me ensine muito, porque ele me ensina muito, né? Uma das coisas que mais eu tenho feito no Ashtanga depois é escrever muito sobre as minhas percepções, né? Então eu faço poema, então eu faço uma postagemzinha especial. E Uhum. teve um dia que é, eu recebi a visita desse menino, né? Esse meninozinho, na minha prática no Shala. Eu literalmente vi o meninozinho, assim, ouvi ele, e ele subiu no tapete e começou a contar a história dele para mim. Uma história que eu vivi, que é minha, mas de algum modo eu me desvinculei dela e até tinha esquecido, né? E aí, por isso que a prática é muito molhada, não só pelo suor, né, mas também pelas lágrimas. E eu não tô nem aí, eu quero é que venha mesmo, eu choro, e se for para chorar alto, eu choro, e se for para chorar baixo, eu choro. Eu quero aproveitar essa oportunidade de me curar. E aí eu comecei a olhar quem mais está lá. Que outras pessoas gays, que outras pessoas LGBTs, pessoas trans, pessoas pretas estão, né? Cadê essas pessoas? Por que elas não estão fazendo yoga? Por que elas não estão, elas ainda estão vestindo do mato, acuadas, elas nem têm dinheiro para pagar. Eu sou uma exceção, eu sou uma pessoa com prestígio profissional acadêmico, eu tenho o meu trabalho, eu posso cuidar do meu filho que mora comigo de 22 anos, posso morar bem, num bairro bom, posso pagar a minha escola de yoga, pagar uma terapeuta para arrumar as loucuras na minha cabeça e seguir a vida bem. Uhum. Mas e os outros? Cadê E eles? tudo isso que você está falando também quebra totalmente essa ideia de meritocracia. Porque se você for ver, tipo, se você for ver meritocracia, então você atingiu tudo que é esperado socialmente, você deveria ser uma pessoa 100% feliz, né? Exatamente. Então isso quebra totalmente toda a lógica da meritocracia inexistente, na verdade. Isso daí é uma ilusão, né? Na sociedade Totalmente. que a gente vive, é impossível. Totalmente. Essa coisa de, olha, evite dizer para os seus. Eu falo para as pessoas brancas, evitem dizer para seus amigos, né? Nossa, o importante é que nós somos de uma única raça, da raça humana. Nossa, nós somos todos filhos de Deus. Olha, não é verdade. Os dados que eu comecei dizendo aqui, das inúmeras pessoas assassinadas todos os dias, simplesmente porque tem uma pele preta ou porque tem uma orientação sexual diferente, mostram
que não é assim, que não é dessa maneira. Então, eu me lembro que, assim que aquilo que aconteceu com George Floyd, que o policial botou o joelho no pescoço, poderia ser eu. Aconteceu comigo, ele só não colocou o joelho no pescoço, né? Ele botou, eu fiquei deitado no chão e ele botou os dois joelhos nas minhas costas, né? E eu fiquei lá no chão, numa situação completamente humilhante, para qualquer pessoa humana, né? Porque isso é completamente contra aquilo que o Patanjali diz, do Ahimsa, é completamente violento, agressivo. Mas é, é, quando aconteceu aquilo com George Floyd, ou com o garoto João Pedro aqui no Brasil, ou o Miguel, né, em Recife, há poucos dias, o pequeno Miguel, que caiu do nono andar. Meu Deus, imagina uma criança de 5 anos cair do nono andar porque alguém foi completamente descompromissada pelas razões que a gente já sabe, e enfim. Aí eu comecei a postar, aí eu me lembrei do texto do Tales, sobre o qual eu já falei aqui no início, né? Que é, qual é o meu papel? Eu comecei a me incomodar, né? Ah, eu desço, pego o meu carro, vou lá no Chala, pratico, acordo cedinho, 5 horas, vou lá, pratico, aí chego em casa, tomo meu banho, ponho minha roupinha, pego o carro de novo, vou para a universidade, trabalho o dia inteiro. Aí eu colocava na minha página: ai, o yoga me salvou, ai, o yoga é maravilhoso, ai, vocês precisam experimentar o yoga. Sim, mas a pessoa tem dinheiro para pagar? É, Ela tem como ir até lá? Né? Então, eu acho que a gente precisa desenvolver mais trabalhos, mais karma yoga, né? O projeto Yoga na Federal, né, da Rochelle e do Marcos, é um projeto lindo, porque ele inclui pessoas que estudam na universidade pública ou que nem estudam, mas querem ir lá participar. Aqui em Fortaleza tem um projeto bonito do Yuri Dourado chamado Expresso Yoga, que ele consegue vários tapetinhos e vai para as praças da cidade e aí vai ministrando aula de yoga para quem quer. As pessoas só precisam levar uma fruta como se fosse o pagamento, né? Eu acho que eu quero fazer um projeto assim que que a pandemia passar, como professor, eu vou instituir um projeto que eu acho que o nome dele vai ser Colorindo os Tapetinhos, para a comunidade, para estudantes LGBT e pretos, sobretudo para eles, mas não apenas para eles, mas para qualquer pessoa dentro da Universidade Federal do Ceará que deseje muito ter aulas de yoga e não tem condição de pagar por elas. Então, eu falei com sim. alguns amigos meus que são professores de yoga e aceitaram estar. Eu não sou professor de yoga, eu sou um praticante, estou no meu processo pessoal, não acho ainda que eu consiga conduzir uma aula de yoga, né? Mas os meus amigos entrarão como parceiros. Eles vão, e nem vai ficar pesado, porque segunda é um, na quarta é outro, na sexta já vai ser outro. Aí na segunda, aquele da segunda volta para a sua segunda. E assim eu vou ter parceiros, professores aqui de Fortaleza, que vão entrar nesse projeto, né? Eu acho que é o mínimo. Então, nesse tempo que eu comecei a postar coisas assim e a me incomodar com isso, eu sou grato ao universo por eu ter condição de me bancar e de fazer tudo isso, mas eu me sentia na obrigação de tentar fazer alguma coisa. Sim. Aí alguém me escreveu no direct do meu Instagram dizendo assim: ai, que saudade do Julinho Namastê. E eu fiquei Ah, assim, muito irritado porque o Julinho Namastê estava entre aspas. E o nome Julinho, o J estava com letra minúscula. Ai, você poderia voltar a publicar os seus poemas, que eu acho tão bonitos, sobre a sua vivência de Ashtanga, ou então as passagens das leituras que você faz. Seja menos militante e mais yogi. Não se separa as duas coisas. Não dá, não dá. sabe? Não dá. Na hora que você entra, você vê os benefícios que você está colhendo para você, você fica, caraca, eu quero que o mundo viva isso, né?
Sim. Então, eu nem respondi a pessoa. Eu me lembro que eu botei uma coisa bem mal criada no meu story. Eu coloquei assim, 50% namastê, 50% para se fuder. Eu coloquei uma coisa assim, fiquei até meio mal, mas eu disse, mas eu tô sendo honesto com o que eu tô sentindo agora, vai ficar isso daí, né? E é isso. O corpo negro é um corpo tenso, é um corpo ferido, não só pelos meus 46 anos de vida, mas por toda a ancestralidade que eu carrego na minha pele. Né? Essa ancestralidade energética, ela me constitui. Né? Eu sou ela e ela sou eu. Não tem separação nenhuma. E todos os sangues derramados dessas pessoas pretas, e todas as mortes e assassinatos que todos os dias acontecem com as pessoas pretas e as pessoas LGBT, me Uhum. afetam profundamente. Deixam o meu corpo rígido profundamente, sabe? Então, não dá para você celebrar os benefícios do yoga sem pensar na dor dos que estão lá fora. Não é por opção, é porque eles não conseguem entrar. E eu vou dizer uma coisa aqui. Isso não é uma acusação ao yoga. Outro dia eu nem quis brigar na rede, alguém foi me apoiar, mas me apoiar destruindo o yoga, sabe? Ah, Dizendo assim, sei. o yoga é elitizado, o yoga não é para pobre. Yoga... Olha, o yoga não tem nada a ver com isso. Yoga é uma prática milenar, maravilhosa, de libertação, de autoconhecimento. Isso é a maneira como a sociedade está estruturada. Então, estruturalmente, a gente deixa fora a mulher, as minorias, o pobre, o preto, o indígena, a comunidade LGBT. Não é o yoga, né? O Aí a yoga, ele só pessoa... reflete a estrutura social que já está em todos, né, em todos os espaços. É só mais Exatamente. uma reflexão. Eu até ia te fazer essa pergunta, né? Se você acha que o yoga é elitizado e e assim, como você se sente dentro dessa comunidade? Porque, por exemplo, quando eu fui para a Índia agora, eu posso contar nos dedos o tanto de pessoas negras que eu vi lá, de assim centenas de alunos do mundo inteiro. Uhum. Então, você vê poucos. Então, como que você se sente? Você se sente acolhido, sempre acolhido, depende, às vezes acolhido, às vezes não. Você sente que essa estrutura como você falou, do preconceito, né? Que existe estrutural no mundo e no Brasil. Se isso se reflete dentro do mundo do yoga, se já aconteceu com você, ou se no yoga você acha que pelo menos ali você consegue respirar tranquilo. Olha, na atual escola em que eu pratico, né, que é o Ashtanga Yoga Fortaleza, para mim ali é só amor, todo o tempo. E olhe que, como qualquer pessoa preta, eu sou treinado na dor. Eu sinto de longe o cheiro, os olhares, eu percebo bonitinho, direitinho. Até hoje, nenhum professor, eu tive professores lá, o professor Lucas e a professora Sasha, sempre vão estar, ficam uma temporada enorme lá, e outros professores ficavam Uhum. cuidando da escola. Então, eu tive todos brancos. Uma professora maravilhosa que me acolheu, mas assim, me amou, cuidou de mim, me mimou, que é a professora Thay, o esposo dela, que é o professor Pedro, ambos são pessoas brancas. Nunca, em tempo algum, em momento nenhum, eu nunca senti um tratamento diferenciado, assim. Diferenciado de forma positiva, por eu ser ali iniciante, todo cuidado, a maneira de tocar no meu corpo para ajustar as posturas. Eu senti, assim, uma energia de seja bem-vindo, sabe? Aqui é seu cantinho. E aí, esse mesmo amor eu sinto, meu Deus, todos os dias com o Lucas e a Sasha. E não só eles, professores, a sanga inteira, a comunidade toda, sabe? A comunidade me acolhe como nunca. É esse amor, é esse acolhimento que eu quero para as outras pessoas. Eu nunca fui maltratado na escola por eu ser gay ou preto. Nunca. Uhum. Nunca, 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 nunca. Jamais, né? É, o que eu percebo
é que algumas pessoas da escola querem ser gentis comigo nessa questão do racismo ou da questão LGBT, mas elas não têm leitura sobre o assunto. E aí, por elas estarem imersas na estrutura, elas não percebem certas coisas que elas falam. Né? Mas elas não estão ali falando deliberadamente, planejadamente, refletidamente para ferir o Júlio, de maneira nenhuma. Elas falam porque elas estão dentro do seu lugar de fala de pessoas brancas, completamente privilegiadas em vários sentidos, né? E aí como diz uma autora maravilhosa que eu estou relendo, que é a Robbie DiAngelo. Ela é americana. Ela diz assim, ó, indivíduos brancos podem ser contra o racismo, mas, ainda assim, eles se beneficiam de um sistema que privilegia os brancos como grupo. Então, por exemplo, não que eles não que eles estejam fazendo errado, mas é uma questão de estrutura. Está na estrutura, na maneira como tudo está organizado, né? Então, há muitas pessoas eu se apoiar e dizendo assim, ô querido, conta comigo, o importante é que nós somos todos filhos de Deus. Isso não se pode dizer para uma pessoa preta, porque não tem cor, tem sim. Muitos bateram tapinha nas costas, me abraçaram. Essa coisa de cor é bobagem. Não, não é bobagem. Tem que ler, tem que estudar. Eu até um dia postei assim, quer me ajudar? Quer ajudar os pretos e as pretas? Estude, compre livros, baixa para o seu Kindle, compre livros na Amazon, são bem baratinhos. A Djamila Ribeiro é uma intelectual brasileira maravilhosa. Maravilhosa. Eu comprei a coleção inteira dela, chamada Feminismos Plurais, né? E é incrível. Então, começa de leituras assim, né? Essa leitura que eu quero até mostrar aqui, Não basta não ser racista. Ai, muito bom. que é exatamente da Robbie DiAngelo, né? É uma tradução Uhum. maravilhosa de um dos Eu meus vou anotar aqui, editores. peraí. Eu posso passar para você depois. Um dos meus editores no Brasil, que é o Marcos Massunilo, né, da editora Parábola, ele traduziu para o português esse livro, é uma tradução maravilhosa, extremamente confiável, e ela diz logo, eu sou uma branca escrevendo para brancos, né? Não é para a comunidade preta, mas assim, é tão generoso e é um acadêmico sem aquela coisa pedante, e ela vai direto ao ponto de certas questões, né? Que a gente precisa entender. Então, se você não basta não ser racista, você Não tem que ser. estudar. Você É. tem que estudar sobre o assunto para ser antirracista, né? Porque Sim. ser antirracista é comprar daquele produtor que é preto, porque certamente os clientes dele são menos do que o do outro, consumir, seguir intelectuais pretos, seguir artistas pretos, consumir os produtos deles, né? E eu vou dizer uma coisa aqui agora, com um pouquinho de vergonha, mas o autoconhecimento são essas tapinhas na cara que a gente vai recebendo, né? E vai percebendo. Eu não sabia que eu era racista. Ah. Eu não sabia. Porque eu fui adotado por uma família branca, não é? Eu olhava para os lados, não via meus traços em ninguém. E todas as pessoas com quem eu namorei, as meninas, e depois os meninos, e depois ficou só os meninos, né? Todos Aham. brancos. E os meus amigos e as minhas rodas sociais, né? Então tinha uma coisa assim meio burguesa me rondando, mas eu não sabia, nem fazia por mal, né? Assim, eu estava imerso nessa estrutura. Foi quando eu tive acesso às dores que a prática me trouxe, que a meditação foi me trazendo, que eu fui olhando para dentro de mim, aí eu disse: meu Deus do céu, eu sou preto.
Eu neguei isso a vida inteira sem perceber, né? E A vida quantas inteira. pessoas não fazem isso? Porque eu acho que mesmo a pessoa sendo preta, morando numa família, tudo, mas você vê socialmente, você vai assistir televisão, as meninas vão comprar uma boneca, tipo, o herói é o branco, a princesa é branca, a Barbie é branca. Agora tá mudando, né? Faz pouco É, tempo. Mas eu acho que, tipo, na minha infância, pelo menos não faz tanto tempo atrás, não existia, era tudo branco, os bonecos, as bonecas, as princesas. Era. Então, é difícil você se assumir, tipo, né, como sendo quem você é, se isso é subjugado, assim, e totalmente aceito abertamente por todos os exatamente. lados, né? É. Exatamente. Então, de um tempo para cá, é que o orgulho, né, o orgulho no bom sentido, o orgulho de se assumir foi ganhando espaço, né? Então, as meninas passaram a assumir os seus cabelos, porque antigamente todo mundo tinha que passar aquela maquininha para Alisar. alisar o cabelo, são formas de se embranquecer, né? São formas de se embranquecer. Tem até um experimento com crianças que foi repetido em vários países, que são crianças, é, algumas delas pretas, né? Aí coloca uma boneca preta e uma boneca branca. E Né? aí o pesquisador diz, qual é a bonita? Todas apontam, né? É a branca. Qual é a feia? A preta. Qual é a do mal? É a preta. Qual é a boa? Então, é muita crianças. Eu posso dizer que essas crianças estão tendo atitudes racistas porque elas estão já na estrutura, elas já estão dentro desse sistema de crença social profundamente arraigado de anos e anos e anos e anos dessa maneira, né? Mas elas não têm noção disso, né? Elas são simplesmente, elas veem que na televisão, que os brinquedos são todos assim, a beleza é assim. E olha, Ju, foi com o Ashtanga Hum. que eu percebi o quanto eu era belo. O Ashtanga e o meu último namorado. O meu namorado, ele foi a primeira pessoa ao lado de quem eu verdadeiramente me senti bonito. Ele é um rapaz branco, né? E ele enaltecia as marcas da minha pretura, assim, com um jeito, assim, então eu ficava, meu Deus, assim, alguém gosta, né? Meu Deus. E aí ele chegou junto, assim, meio com o yoga, né? Então foi esse boom de empoderamento, de tirar esse peso, não vou levar isso nas minhas costas, isso não vale a pena, né? E de entender e de se conectar com essa beleza, sabe? É por isso que eu digo que o yoga me salvou, porque recuperar isso é maravilhoso, é muito bom. E o que você está falando também sobre esse processo que é importante você se dar conta de se reconhecer tudo que você passou, acolher esse sofrimento, abraçar esse menino, né, ferido, e para poder passar pelo processo de se acolher, de se achar bonito, de se empoderar. Então, é um processo, né? Você não vai chegar e do nada vai se sentir lindo, maravilhoso. É, Exatamente. tem que ter essa disposição, né, para olhar essas feridas, esses traumas, né? Exatamente. Olha, é um trabalho de formiguinha, exige que você esteja disposto de verdade a estar ali por você. Você não tem que marcar na agenda quando certas coisas boas vão chegar para você. Ai, eu vou trabalhar aqui porque, se Deus quiser, daqui a 3 meses. Não, a gente tem que esquecer agendar coisas. Porque é quando você menos espera que a vida estende as asas maravilhosas dela e te dá um abraço e te diz, olha, essas asas nem são minhas, elas são tuas, voe, sabe? Então a vida faz isso com a gente.
Meu filho veio me oferecer café. Quero sim. Então, é muito legal estar no caminho do conhecimento sem expectativas. É. Está porque você cansou da dor, você está no autoconhecimento porque você não suporta mais dormir e acordar triste, você está no autoconhecimento porque você já tentou de tudo e não conseguiu, né? Então, é hora de você relaxar. E é como se você... Eu me lembro de uma vez, eu vou dar um exemplo aqui meio trágico de uma irmã minha. A minha irmã disse que caiu assim na cachoeira, lá no Amazonas, quando ela morou um tempo lá no Amazonas, e ela caiu na cachoeira, ela não sabe nadar, e ela caiu num buraco fundo. E ela tentou voltar. Quando ela tentava voltar, tinha uma pedra que batia na cabeça dela. Aí ela ia para cá, a pedra estava também. Ela ia para cá, a pedra estava também. Aí ela parou de lutar. Ela disse assim: eu vou parar. Eu vou deixar essa água há de me levar em algum lugar. Enquanto eu puder prender esse ar, eu vou deixar. Uhum. Então, o autoconhecimento para mim foi isso. Eu dei tanto com a cabeça nas pedras do racismo, da homofobia, de tanta coisa, que eu disse: eu não quero saber quando esse Marichaça não vai fechar. Eu não quero nem, não tô nem aí para saber quando que eu vou conseguir ter uma aula guiada, né? Porque eu só podia ir para aula guiada quando eu chegasse nos Marichasanas. Então, eu ficava morrendo de vontade. Dentro do cacete, ah, é, travou, né? Travou, mas já voltou, você tá me ouvindo bem? Tô lhe ouvindo bem. Eu estava falando que eu consegui chegar nessa compreensão de que eu não estou preocupado com os resultados, porque eu sofria com isso, sabe? Uhum. Eu ficava assim me comparando, olha, aquele corpo ali tão mais magro, olha, nossa, como é linda, ela pega no punho para fazer o marichasana, sabe essa coisa horrorosa que a gente faz com a gente, né? E aí eu fiquei tão feliz de eu mudar isso tudo. Eu me lembro que eu tenho uma amiga muito querida aqui, que é a Jo. Ela é minha colega, ela é professora de inglês na UFC também. Ela e o esposo dela, eles cantam para o sagrado, eles cantam muitos mantras, eles fazem um trabalho muito bonito. E aí eles me presentearam com Bhagavad Gita. E Uhum. eu não tinha lido. Então, o Bhagavad Gita foi assim um boom assim na minha vida, sabe? Meu Deus, eu sou Arjuna, né? Então o tapete ali é a batalha mesmo, né? Então eu comecei a me ver como assim, olha, apenas vai e confia, sabe? Faz o que Então, tem que ser feito sem é, esperar é. nada, né? Então, por exemplo, eu comecei a dar os meus primeiros passinhos do Marichasana C em novembro do ano passado. Aí passou dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Quer dizer, 7 meses, todo dia tentando. E agora, no dia 15 desse mês agora de junho, e detalhe, no dia 14 eu passei por uma situação delicadíssima, de muito sofrimento, que eu não quero comentar isso aqui agora, que eu ainda não estou preparado para isso. E chorei a noite inteira, toda. E aí o dia amanheceu, eu vi o dia amanhecendo, e aí eu olhei para o relógio e disse: meu Deus, vai dar 6h30, já já o Lucas chama a gente no Zoom para ter nossa aula, né? Eu acho que eu não vou, que eu estou muito cansado, eu não dormi, o olho inchado de chorar. Mas eu fui pro banheiro, tomei banho, fui lá no escritório, estendi o tapetinho e comecei a prática. Foi aí que o Lucas falou: Júlio, você fechou Marichasana C. E eu não tinha nem prestado atenção, né? E foi assim uma gratidão tão grande que eu senti, porque
É como eu disse, não é deixar o Marichassi nascer, é resolver as questões que estão no meu sistema, né? É entender o Arjuna que eu sou, é entender que eu não posso deixar de batalhar, né? Eu sou Não. guerreiro, eu sou Arjuna, eu tenho que ir para a briga, no bom sentido do termo, né? No sentido que Krishna dá a essa palavra, né? Não é no sentido da violência, né? Sim. Então, essas conquistas todas e ficar ciente delas, eu agradeço ao yoga. É por isso que eu acho que a comunidade LGBT que está travada nas suas dores. Hoje em dia a gente vê os meninos mais soltos, mas no meu tempo era mais difícil, né? Eu me lembro que eu jogava voleibol e eu tinha que ter muito cuidado. E eu ficava o tempo inteiro, será que eu estou me rebolando? Será Ah, que vão perceber? E você está na quadra monitorando o seu adversário para você atacar na rede, mas monitorando o seu corpo, olhando para a arquibancada se alguém está apontando ou rindo. Isso é um inferno. Isso é um inferno. E eu cheguei a dizer para pessoas bem próximas de mim, sabe o quê? Olha só, pessoas na presença de quem eu tinha que me sentir seguro e amado. Eu dizia assim, me faz um favor, se você achar que eu estou afeminando, você me dá um toque para eu dar um cuidadinho aqui? Gente, eu estava o tempo inteiro me prendendo, sabe? Me uhum. prendendo. Isso é horrível. Sim, na verdade, tudo isso que você está falando é que, assim, toda essa coisa de a gente gerar esse preconceito na sociedade é um jeito de desempoderar as pessoas para que elas possam ser manipuladas, né? Porque uma Sim, vez que você está dentro desse quadrado, como que você vai acessar as suas infinitas possibilidades? Como que você vai acessar o seu propósito? Como que você vai, né? Toda essa conversa também que chega, que vai para um lado espiritual também, mas o seu empoderamento, tipo, isso serve para algum propósito? sim, Porque se sim. está socialmente colocado, tem um propósito social de manipular, né, as pessoas. E, Exatamente. né, e assim, e aí nesse lugar o yoga entra como um tipo, aqui você vai ver quem você é de verdade, que você, na verdade, não é nada disso, você não tem que se fechar, você não tem que se travar, você tem que ser quem você é. É, é. Que é o que É você lindo. falou lá no começo. Se você não O cumpre o seu yoga faz isso. propósito, né? Por que você veio pra cá? Assim, É. tipo. O yoga faz exatamente isso. É como eu disse no começo, né? Negar quando eu não dou o espaço para o outro ser quem ele é, eu estou negando a ele o direito de ele descobrir o Dharma dele, de ele ser ele no mundo, né? E isso, eu me lembro até de Asteia também. Eu estou roubando da pessoa essa oportunidade, né? Então, eu poderia pensar em todos os niyamas e yamas e fazer uma relação de cada um deles com essa nossa conversa, porque é o que de fato a gente percebe nas pessoas, né? Elas têm medo de se expressarem, porque elas não sabem como a expressão delas vai reverberar fora do corpo delas, né? Então elas se prendem. O yoga é uma voz do universo mimando você, dizendo: você está em casa. Tenha, Uhum. fique bem, fique calmo, não se preocupe, você está em casa, tá tudo bem, você chegou. É assim que eu entendo, né? É assim que eu sinto. É por isso que no livro que eu escrevi, são 2 anos de prática de Hatha Yoga, que aí eu escrevi o livro falando dessa experiência de como eu fui me amando no Hum. yoga. Por isso que eu chamei o livro de Yoga Amando-me. E Porque esse foi. livro vai sair quando? Já Pois é, saiu? ele está lindo, todo pronto. Já ia ser impresso agora, ia ser lançado agora em março, em abril. Mas aí veio a pandemia, tudo fechou, a Hum. editora fechou. E aí está todo pronto, só precisa ser impresso, né? Mas daí, com a pandemia, a gente tem que ficar paradinho, esperando o tempo certo das coisas voltarem a funcionar.
Mas a minha editora falou nesses dias comigo que, como aqui no Ceará a gente está saindo aos pouquinhos, na hora que o decreto do governador abraçar empresas como a editora, eles vão abrir e vão imprimir o meu livro imediatamente, né? Então vai ser legal. Eu espero que isso Curiosidade, aconteça. avisa, com certeza. E Sim, agora sim. queremos ler o seu livro, para também é uma inspiração muito grande. E é muito importante que a sua experiência no yoga, principalmente, foi com o Shala do Lucas e da Sasha, e é muito lindo, né? É, acolher, ter esse acolhimento, esse trabalho. E eu acho que é importante todo mundo que trabalha com yoga, ou todo mundo que pratica yoga, de praticar isso, né? Onde você vai, onde você, no seu shala, que essa experiência possa reverberar para que a gente possa ter um olhar mais compassivo mesmo, Aham, empático com os é outros, né? verdade. É Porque, verdade. assim, eu não sei como é em todos os shalas do mundo, em todas as escolas de yoga, eu não posso falar, né? Mas como a gente está sempre reproduzindo o que acontece no social, é importante a gente ficar atento para também não reproduzir isso, para que o Shala seja um lugar de quebra desses padrões que nos Uhum, é, imprisionam, né? é. Eu acho Aprisionam, desculpa. o Lucas, por exemplo, ele faz uma coisa sempre muito legal. Às vezes ele pega assim um poema meu e publica na página da escola, né? Ou às vezes até na página pessoal dele. Eu acho que esse gesto ele é muito simbólico. Ele é um gesto que diz assim: você é meu filho, né? Essa relação professor-aluno, né? Mestre e discípulo. Você é meu filho, sabe? E ele, quando ele olha para mim, ele não vê o preto e nem o LGBT. Ele vê assim o aluno dele que está dando o melhor. Eu dou o meu melhor, ele sabe disso. Eu não brinco de fazer yoga, eu faço de verdade, no sentido de pode não ser a performance desejável, assim, mas eu sei que a minha alma está entregue, eu sei que eu me entrego ali. E ele me dá voz. Ele me dá voz. Ele não só me dá voz, como ele reverbera a minha voz. Porque às vezes eu publico uma coisa aí ele reposta, né? Então eu acho isso bacana. Sim. E eu não vejo nisso uma atitude de tadinho, coitadinho, vamos Não. ajudar porque ele é preto, ele é gay. Não. Isso nem entra na pauta da discussão, o que eu acho muito bacana. E deve entrar na pauta de discussão no sentido de fazer a coisa ser entendida para quebrar o racismo estrutural, Sim. né? Não de vamos dar um tratamento especial ao Júlio, porque o Júlio, tadinho, é um lascado, né? Não É. nesse sentido. Nós vamos dar um tratamento especial ao Júlio, porque é o mesmo tratamento especial que a gente dá a todo aluno da escola. Eu acho isso lindo demais, assim. Nem me sinto especial e nem me sinto rejeitado. Eu me sinto um aluno que tem professores interessados no meu processo, engajados nessa minha vivência diária, interessados em saber como eu estou. Às vezes chega uma mensagem: você está bem? Está tudo bem? Como é que você anda e tal, né? Então, isso é maravilhoso, sabe? E eu queria que muitas pessoas pudessem vivenciar isso. Então, eu acho que os chalas são espaços muito sagrados. Não são espaços assim como academias, né? Assim, nada É. contra a academia, mas não é um espaço onde você está ali para exibicionismo, assim, nem exibir sua prática, nem exibir seu corpo, né? Todo mundo chega, faz o seu mantra, um silêncio, estende o seu tapete, faz sua prática, faz suas atividades de devoção. E isso tudo é maravilhoso, porque tá todo mundo empenhado em se enfrentar, em se conhecer, em se curar, né? Eu tenho os meus problemas de ser preto e LGBT e as dores que isso gerou na minha vida inteira, mas as pessoas têm os problemas delas também, com outras questões tão relevantes quanto essas. São feridas, a gente não mede ferida. Quem dói mais? É o Hum. preto LGBT ou a mulher que apanhou muito do pai e hoje apanha do marido e vive assustado dentro de casa? São dores. Sim. O yoga é o espaço para quem tem dores. Né? É um hospital amoroso
E não é ninguém que vai curar você, que é o mais belo, né? É É você que você. se cura. Porque, assim, é uma fruta ao alcance da mão. Você só vai lá, colhe e se delicia com ela, né? Assim, mas é um Júlio, processo a gente muito... tá com aqui 50 segundos, tá acabando, vai cortar no Ah, meio.